Ok, gente. Então, vamos lá, né? Vamos mergulhar nesse, como eu disse para vocês, essa aula ela é muito importante para a gente realmente ter esse direcionamento no diagnóstico, tá? Então, vamos lá mergulhar nesse mundo maravilhoso das substâncias vitais, né? Bom, como a gente havia colocado, o Ti, né, é uma das primeiras substâncias vitais que nós vamos identificar. Esse Ti, a gente já viu que essa força vital, né, ele vai assumir várias funções no organismo, certo? Na verdade, ela é a força motriz que vai mover todos os processos fisiológicos. Então, pessoal, uma dica importantíssima. A gente está diante do paciente fazendo anamnese, certo? Então, tem aquela ficha de anamnese, muitas vezes, onde a gente tem várias perguntas e tal, e a gente aprende inicialmente, né, logicamente, aí preenchendo aqueles dados. Mas uma das primeiras coisas que a gente vai analisar dentro daquilo que a gente está perguntando é observar a questão do Ti, certo? Porque o Ti, ele é parâmetro para muitas coisas, certo? Ele é parâmetro para muitas coisas. E aí, o que acontece? Quando qualquer abaulamento, qualquer coisa nesse processo, você tem determinadas funções que ficam prejudicadas. Então, olha só que não é complicado a gente identificar essas coisas no paciente, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver, tentar de uma forma bem simples colocar isso. Os padrões do Ti, os padrões que podem alterar o Ti, vamos começar daqui, né? São a deficiência, a estagnação, ou Ti estagnante, a submersão desse Ti e a rebeldia desse Ti. Então, olha que legal, gente. Esses 4 parâmetros já me dão umas coisas super interessantes para me captar no diagnóstico. Porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente fica assim, poxa, o que é isso? O que é aquilo? Né? Para onde eu vou? Qual é a estrada que eu vou? Não. Se você observar as substâncias vitais, você monta os padrões sindrômicos que estão mais evidentes. Porque, olha só, gente, substância vital é Ti, Xue, Jin, nós vimos já o Shen, que foi a mente, né? Então, Ti, Xue, Jin, né? E essência. Qualquer alteração, olha que interessante, qualquer alteração nessas substâncias vitais, nós temos a manifestação do padrão. Então, pela queixa do paciente, a gente sabe qual é a substância que está em deficiência. Olha que legal, certo? Então, vamos lá ver o Ti deficiente. Bom, principalmente, tá? É evidente que a gente vai ter padrões, dezenas de padrões, né? Nós não vamos ver tudo nessa aula, é evidente, mas vocês terão condições de identificá-los. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos observar no paciente, se o Ti estiver deficiente, é o Ti do pulmão. Certo? E outra coisa importante, saber o que é que pode provocar a deficiência desse Ti do pulmão. Gente, é o seguinte, é como se você, por exemplo, na hora você teve teve um incêndio, chegou o bombeiro. E, muitas vezes ele não vai saber, ele não vai se preocupar em qual é a origem daquilo, ele vai apagar o fogo, certo? Para depois ele tentar descobrir a causa. Mas sempre tentam descobrir a causa. Né? Um grande acidente aí, seja qual for, primeiro salvar as vidas que estão ali, ou as possíveis vidas, mas depois identificar o que aconteceu. Então, olha, primeira regrinha, coloca aí no caderninho de vocês. Sempre que identificar um padrão, a gente precisa saber qual é a origem dele para orientar o paciente, para que aquilo não se repita. Né? Mas, Thales, isso é óbvio, mas a gente não faz. A gente vai procurar os pontos, vai procurar, né? Então, origem. A gente sabe que são invasões repetidas dos fatores patogênicos externos. Pode ser frio, calor, umidade, né? E hereditariedade. Então, as pessoas que têm um Ti ancestral fraco, elas vão ter problemas na essência e vão ter problemas do Ti, do pulmão também, certo? E a postura, essa postura que nós ficamos muitas vezes, essa prospecção de abdômen, essa prospecção de pescoço para frente, isso tem uma estagnação, gera uma estagnação no Ti torácico, principalmente, que se manifesta
Como? Tosse, voz fraca, respiração curta, dispneia, cansaço. Então, se a pessoa vem, gente, com essas características, transpiração espontânea diurna, então a pessoa começa a suar, claro, tem um calor que está muito excessivo, a gente tem que levar em conta isso, óbvio, mas uma pessoa que está em ambiente normal, ou em condições normais, e começa a transpirar muito, essa pessoa, ela está com a deficiência do pulmão. Tosse, essa tosse ela pode vir com expectoração, por exemplo, clara, ou resfriados de repetição, certo? Quando você pega no pulso, vê um pulso muito fraco, gente, a gente diz assim, olha, Teres, a maior dificuldade que eu tenho é de estudar pulso. A gente até depois vai preparar até um material sobre isso. Mas olha só, é simples. Se eu pego no pulso e esse pulso está fraco, opa, no mínimo, a pessoa tem uma deficiência de Ti. Eu não consigo localizar esse pulso, não tem pulso, deficiência de Ti. Certo? Então isso já dá um sinal, né? A língua, ela pode apresentar, por exemplo, uma sabor fina e clara. Ok? Isso pode acontecer, tá? Sintomas chaves, né? Aqueles sintomas que você vai identificar, ó, dispneias, necessidade de, né? Debilidade de voz. A voz, gente, olha só. Você quer saber se uma pessoa tem um Ti legal? Pela voz dela. Você pega uma pessoa com aquela voz que quase que chorando, quase que está com dificuldade, está com deficiência braba de Ti. Então, a voz, ela é muito importante, certo? E a complexão, o rosto muito branco, muito pálido, aquele rosto brilhante, parece um espelho. E esse pulso vazio, identificar totalmente. Então, o princípio de tratamento, a gente vai tonificar esse Ti do pulmão, certo? Então, esses sinais, gente, nossa, já nos dá uma visão fundamental, porque às vezes a gente precisa... quantos padrões eu tenho que levantar? Não, observa o paciente, a queixa dele. Vai preenchendo a anamnese, beleza, mas na queixa do paciente você já começa a identificar muita coisa. E foca nas substâncias vitais. Porque substância vital é vida. Já está dizendo, vital, certo? Então você consegue, tá aí o caminho, tá aí o achado, certo? Então, os pontos, gente, são esses daqui, ó, P9, P7, VC6, B13, VG12, E36, todos em tonificação. Se você for ler, o P9 é o ponto de tonificação do pulmão, né, ponto fonte. Se você ler todos eles aqui, todos têm suas especificações muito voltadas para isso, para revigorar o Ti do pulmão, certo? Então, é fundamental a gente prestar atenção nessa substância vital. Tá? E aqui, pessoal, trago para vocês, quem teve na outra aula, né, conosco, já viu isso aqui, que é um fito muito legal, uma fórmula chinesa chamada Dongchong, ou seja, o cordíceps, você encontra isso aqui na Vitafor, tá? E em outros fornecedores também. Então, cordíceps, que é um fungo, tá certo? Ele é muito interessante, tá certo? E ele tonifica o yang geral e nutre os pulmões e rins também, certo? Então, ele fortalece também o yang dos rins e a essência também. Olha que coisa interessante. Então, ele é um tônico geral, muito interessante, certo? Então, ele tem as indicações de disfunções sexuais, por exemplo, ele age como estimulante, na tosse crônica, da dispneia, nessas disfunções pulmonares do Ti, na fadiga extrema e cansaço, aquela lassitude, o paciente está ali se recuperando, você notou que ele tem, o cordíceps é uma boa dica, tá? Quem não viu ainda dietoterapia e fito vai ver, né? Depois, quem já viu, já está atuando também nessa área, tá certo? Então, ele estimula a força física, né? Exatamente nesses pacientes bem convalescentes, bem assim, se restabelecendo, né, de patologias graves. E aqui, né, tá aí a composição dele, ele é contraindicado, gente, para grávidas e lactantes, e pacientes, né, que fazem uso de hiperglicemiantes, ou seja, o paciente que usa o antiglicemiante, né, que tem aí o diabético que usa, a gente vai ter que encontrar outra fórmula para isso, porque ele tem uns componentes que podem interagir nessa condição, tá?
É uma coisa que a gente tem que observar, certo? E sejam bem-vindos, Rodolfo, boa noite, certo? Então, e o Ganordema, que a gente já viu também, que é o cogumelo do imperador, gente, isso aí ele tem uma ação sobre o ti do coração também, ele vai acalmar a mente, tonifica o ti do pulmão, transforma a fleuma, interrompe tosse, chiado, aquela tosse a gente tem um chiado, certo? E dá uma tonificada nesse ti geral. Eu já falei para vocês, né, que o Ganordema, ou Lin Qi, é uma das fórmulas mais tradicionais chinesas, que era muito usada pelos imperadores. Aí o nome cogumelo do imperador, certo? Porque ele tinha uma ampla ação. E não foi detectado até agora nenhum efeito mais colateral desse medicamento, tá certo? Se houver, aí a gente tem que analisar, né? Mas, em geral, ele se encaixa muito bem, ele promove esse equilíbrio geral, é o que a gente chama de adaptogênico, ou seja, ele adapta o organismo para vários processos metabólicos, tá? Você pode usar para memória deficiente, determinados tipos de insônia que envolva o ti do pulmão e do coração, certo? Fraqueza geral, cansaço e anorexia. Frio na extremidade, palidez e amenorreia, já que ele é um tônico, ele é excelente para isso, né? E não foi identificado, assim, nenhuma contraindicação até o momento, certo? Quer dizer, ele realmente é muito bom nesse sentido, tá? Bom, e tem uma outra forma, que é o Yuping, Yuping Finsan. Esse aqui esse daqui é de uma outra, né, de outra companhia, tá certo? Você encontra essa fórmula no mercado também, ela vai ter tudo isso, vai fazer toda essa nutrição, certo? Então, ela é muito boa, tá? Inês, boa noite, seja muito bem-vinda também. Então, ela é muito, como se diz assim, é muito bom para sudorese espontânea, para tudo que for relacionado ao ti do pulmão, tá? Na verdade, ele é um tônico também, né? Na verdade, ele é um tônico, tá certo? Bom, então, e aí, as precauções, né? Vai ser contraindicado para quem tem deficiência de IN, né? Porque, na verdade, ele é um tônico, certo? Então, se você, como ele é um tônico, ele tem ervas mais de mornas para quente, né? Então, as contraindicações, você evidentemente está tonificando, né? Então, se você está tonificando, você está trabalhando com ervas quentes, né? Ok? E na dietoterapia, gente, para deficiência do ti, olha que interessante, você deve, né, orientar o paciente, certo? Dentro de uma dieta, dentro de uma fito, certo? Além de trabalhar os pontos de acupuntura. Então, é um tratamento, assim, completo, tá? Então, aí, olha que interessante. Nós recomendamos, né, para tonificação do ti do pulmão, um dos cereais maravilhosos, gente, que a gente tem aqui em abundância é o milho, certo? De frutos, principalmente o figo, frutas, né? Figo e nozes, certo? Carnes. Essas carnes aqui, aqui é uma dieta bem raiz, como a gente diz, é uma dieta da medicina chinesa. Então, veja só, aqui eles recomendam, né? Por exemplo, o pâncreas de porco, é dificuldade, a gente encontra aqui, né? Fortaleza a gente encontra. Pulmão de porco, ou de carneiro, coxas de rã, tá? Talvez seja a mais fácil, as coxas de rãs, certo? Que vão tonificar esse pulmão. Como a gente não vai encontrar, tá, gente, aqui, certo? É uma coisa mais difícil. A nossa galinha caipira, certo? Ela vai nos beneficiar nesse sentido, tá? A nível de carne, tá? De produtos animais, aí já não é fácil, né? A gente tem o leite de ovelha, o leite de vaca, o queijo. Se esse paciente, evidentemente, não tiver umidade, certo? Se ele tiver muita umidade, quando a gente fala umidade, é muita umidade, e esse leite queijo, que a medicina chinesa recomenda nas suas dietas, são porções pequenas, certo? Não é você se esbaldar com 2, 3 copos de leite e tal. São porções pequenas a níveis mesmo de dieta, certo? Agora, o chás, muito importante, o chá de ginseng, certo?
Oi, Ana. Boa noite, seja bem-vinda. O chá de ginseng, de marapuama e cipó de chumbo. Esses chás, eles dão... É muito interessante na fitoterapia para tonificar o tecido do pulmão. Vejam, pessoal, uma coisa importante que a gente desde já deve entender. É que o chá, ele não é tão inocente como a gente imagina, certo? Ele tem um efeito. Então, vamos lá. Uma vez o paciente chegou para mim, Tess, eu estou com insônia, não sei, veio de repente e tal. E eu observando o paciente, ele era muito young. E ele estava fazendo um consumo excessivo de quê? De chá de canela, que é uma delícia. Mas para ele, como a canela é yang, naquele momento não seria o chá ideal. Então a gente tem que buscar um chá que tonificasse mais o yin, certo? Então, por isso que os chás são importantes nas dietas, e o chinês usa isso de uma forma muito, muito bacana, muito intensa, tá? Então, na etiologia geral do Qi do baço, então a gente viu o Qi do pulmão, certo? O Qi do baço, pessoal, o Qi do baço, ele é também fundamental, principalmente para as nossas estruturas. Nós estamos vivendo uma era muito da beleza, né? Tá aí, vai uma dica para todos nós. Se você quer ter uma pele saudável, se você quer ter menos rugas, além de outras coisas, além de não consumir excesso de álcool, de fumo, etc, que nós já conhecemos, você tem que ter um Qi de baço eficiente. Porque é o Qi do baço que mantém as estruturas no lugar. Certo? Então, é fácil ver como é que está o Qi do baço do paciente. Se você tem um Qi do baço forte, você tem produção de sangue forte, você tem uma pele saudável. Às vezes, a gente gasta centenas de reais, muitas vezes, com cremes, tudo bem. Tem suas qualificações, gente. Claro que a indústria, ela hoje tem procurado fazer muita coisa legal. Mas, se você não tiver um Qi de baço eficiente, você não está fazendo muita coisa, porque o organismo não consegue absorver de forma adequada aquilo. Então, quer ter pele saudável, quer ter juventude, né? Envelhecer todos nós vamos, isso aí é claro. Mas se você quer envelhecer com qualidade, principalmente, não quer ter problemas de estruturas, não quer ter muitas doenças, cortes articulares, principalmente, está aqui, ó, certo? Então, um fator externo que vai de encontro a isso, né? É a umidade, as emoções, no excesso de pensamento. O paciente chegou para você e disse, olha, eu não consigo concatenar meu paciente. É aquele pensamento veloz o tempo inteiro. Então, a pessoa está com a deficiência do Qi do baço, certo? Já é um sinal de alerta. E dieta. Dietas excessivas, né, muita umidade, muito produto frio, tá certo? Muito consumo de coisas geladas, certo? Muita coisa úmida, isso detona o Qi do baço. Muito excesso de trabalho, excesso de pensamento, tudo tem que ser equilibrado, tá? Então, na deficiência do Qi do baço, a gente tem isso aí, ó, dieta, preocupação, umidade, doenças crônicas. Todo paciente que fica muito tempo acamado, ele tem deficiência de baço, de Qi de baço. E a constituição da própria pessoa está ligada à essência. A pessoa pode já nascer com esse problema, tá? Então, vamos lá, olha aí, anota isso aí, risca isso aí. Na clínica, ele vai aparecer com cansaço, ele vai aparecer com anorexia, certo? Ele vai aparecer com a digestão lenta, um paladar deficiente, uma incapacidade, muitas vezes, de reconhecer o gosto, certo? Ele pode apresentar diarreias, diarreia matinal, ou de vez em quando ter uma diarreia, e aquela palidez. Só que a palidez do Qi de baço, ela é uma palidez mais voltada para sempre como se fosse um pequeno amarelado a mais. Ok? Então, ela apresenta dessa forma, tá bom? O pulso vai ser vazio também, porque tem interferência, né? O Qi vai sofrer com isso também. A língua, ela pode ser uma coloração até normal, ou ela pode ser muito pálida e aumentada, se houver umidade. Então, gente, outra dica. Paciente com a língua pálida, lateral aumentada e um pouco de umidade, de brilho, opa, não tem a menor dúvida. Esse paciente está com deficiência do Qi do baço.
E esse padrão, ele vai puxar várias coisas que a gente vai ver na frente, certo? Então, os sintomas chaves, ó, anorexia, cansaço, essa dificuldade, inclusive, no apetite, certo? O cansaço e a perda de fezes, ou diarreias de vez em quando, certo? Ou até constante. TI do baço, certo? Então, o baço apresenta, em relação ao TI, isso, tá? E os pontos, pessoal, ó, PC12, 36, BP3, né? BP3 com moxa, esse é fantástico. BP6, BP20 com moxa, certo? Desculpa, B20, tá? B20, a ver se você está atento aqui. B20, certo? E o B21, tá? Todos com método de tonificação. Com isso aqui, a gente já começa a fazer um tratamento excelente para essa função do TI do baço. Tá, pessoal? Muito bem. Aqui, ó, ginseng, que nós já vimos, é um tônico também excepcional, que é o chamado Buzong. Essa fórmula, ela é muito conhecida, tá, gente? E ela tem um sabor doce, levemente amargo e ácido, né? Vão beneficiar o baço e o estômago. Tem uma natureza quente, morna e algumas ervas neutras. Então, por isso, gente, que ela dá essa tonificação no baço, né? E releva essa estagnação do baço, ela levanta o yang do baço. Agora, tem um detalhe aí, prestem atenção, anotem isso aí na cadernetinha. Ele é um tônico excelente, maravilhoso. Porém, se a pessoa tiver muito calor, certo? Você vê que ele trabalha muito aos prolapsos, tá certo? Ele é excelente para muitas, principalmente o que a gente chama de síndrome IE, que é essa flacidez muscular, essa flacidez que a gente vai apresentando com a idade, tá? Então, ela pode ser utilizada. Só que tem um detalhe. Se você tiver, o paciente tiver sinal de muito calor, né? For um paciente, por exemplo, com hipertensão, certo? Arterial, apresentar aquela face vermelha, como ele é um tônico fortíssimo, aí a gente já vai optar por outros mais leves, como o cordíceps, que a gente viu, tá certo? O cogumelo do imperador, ok? O Buzong, ele é forte mesmo, ele levanta mesmo. Ele é, inclusive, utilizado também como um tônico para, vamos dizer assim, para o aspecto da sexualidade. A frigidez feminina, a impotência masculina, ok? Por isso que ele, então, a gente tem que observar essa questão, tá bom? E o Fusi, né, que é, né, o Zongyuan, que também é outra fórmula, que vocês vão encontrar muito dentro da medicina chinesa, ele vai também ter essa mesma característica, certo? Então, são duas fórmulas que eu estou indicando, que são excelentes para você levantar o TI do baço. Porque, gente, esse material, principalmente quem está participando da aula, vocês vão receber um e-book desse material, tá bom? Então, se escapou alguma coisa, vocês vão receber. Além da aula que vai estar gravada lá, né, no YouTube, tá bom? Então, aí, são as recomendações, tá? Ó, contraindicado para aqueles com deficiência de yin, né? Ou seja, que tem calor, tá? E na dieta, gente, o que a gente pode utilizar na dietoterapia para o TI do baço, o TI deficiente? Então, a gente vai usar, ó, em termos de condimentos, olha que legal. Então, se você tiver isso, com a sua própria, você identificar isso em você, você já pode direcionar a sua alimentação usando esses ingredientes, ó. O açafrão, o alho, o aneto, né, cominho, gengibre, alcaparra seca, louro, né, noz moscadas, pimentas em geral, as pimentas são excelentes, né, cravo, pimentões, pistachos, cebolinha verde e cebola. Excelente para você fazer seus condimentos. Isso tonifica o TI do baço. Cereais, sorgo e arroz moti. Produtos animais, ó, carne de carneiro, fígado de galinha, ovo de codorna, certo? Carne de boi, o pessoal tem aquela coisa do ovo de codorna, né, que é afrodisíaco e tal, tem uma certa razão de ser, né? Não naquele exagero daquela música, né? Eu quero ovo de codorna, que é da minha época, inclusive, de criança, né? Mas ele tem uma certa razão de ser. Raízes, ó, rabanete, cenoura, nabo, frutas, o pêssego,
Fruto oleaginoso, a castanha portuguesa. Gente, castanha portuguesa, não precisa exagerar. Uma castanhazinha ou uma e meia daquela, né? Tem umas marcas que são um pouquinho maiores, certo? Por dia ou em dias alternados. Frutos, abóbora, fruto do mar. O camarão, certo? Então, veja só, o camarão, ele é quente. Por isso que ele levanta o Qi, certo? Já para a pessoa que tem um yang muito elevado, já não é muito legal, certo? Tem que comer com moderação. Enguia, que é um peixe, né, gente? Mexilhão, anchova e carpa, certo? Você vai evitar, no caso aqui, né? Você vai evitar queijo e leite. Quando a gente fala evitar queijo e leite, aqui no caso do baço, é no sentido de que se você está com o Qi do baço muito fraco, normalmente você vai ter umidade. Certo? É o bom senso, tá, gente? É o bom senso. Então, eu comi um pedacinho de queijo, eu como... Não é bem isso. Se você já está muito úmido, então você tem que evitar. E o leite, a gente sabe que é um dos alimentos que mais provocam umidade, alergias e tudo mais. Algas, né? Caranguejo, ó, certo? Melão, melancia, caqui, pera e pepino não são muito indicados no caso da deficiência do baço. Já são indicados para outras coisas, né? Agora, os chás, gente, ó, alecrim, chá de gengibre e pfeffer, né? Que é um tipo de... que é um chá também, daquela. Certo? Você pode fazer, né? Esse tipo de chá. E a acupuntura, como a gente colocou os pontos, ó, eu coloquei outros pontinhos aqui que vocês podem também ampliar para o tratamento. Joia? Até agora, pessoal, tá compreensível? Queria um feedback de vocês aí. Tudo tranquilo? Tranquilo, muito bom. Tá ótimo, professor. Vamos seguindo. Olha só, então agora eu tenho também, certo? O Qi do coração, ó. Qi do pulmão, Qi do baço e Qi do coração. É fácil perceber isso, gente. Não tem dificuldade, não. É na escuta do paciente. E olha só, o Qi do coração, a gente está falando de Qi deficiente. O Qi do coração, ele tem origem de fator emocional, muita tristeza, muita preocupação, muito estresse, uma perda sanguínea, essa perda pode ser um acidente, pode ser uma anemia profunda, né? Uma fraqueza congênita relacionada à essência mesmo, uma doença crônica, a própria deficiência do Qi do baço, presta atenção. Se eu tenho uma deficiência do Qi do baço muito forte, crônica, esse baço, olha o raciocínio, esse baço não vai produzir bem o sangue. Então, vai se ressentir o fígado e vai se ressentir o coração. Olha a engrenagem. Certo? E vai se ressentir também o próprio rim. Certo? E o pulmão. Então, se a deficiência do baço, do rim, do pulmão, pode provocar a deficiência do Qi, do coração, via produção de sangue. Tá? Olha os sintomas, pessoal, como são fáceis de identificar. Isso aqui é o nosso feijão com arroz, ó, é a clínica, é o que vocês estão vendo direto. Palpitação, aquela coisa do coração ficar oscilando. O cansaço, porque a pessoa também não tem vitalidade. E esse cansaço aqui, você sempre pergunta, quando você sobe escada, quando você faz esforço físico, aí você relaciona com o coração. Extremidades frias, claro, não está indo o chuê para lá. Dispneia também, porque isso dá também a dispneia. Palidez. O pulso também é vazio, porque o Qi carrega o chuê, e o chuê também carrega o Qi. E a língua ela pode ser normal ou pode ser pálida, gente, se já estiver afetando muito o sangue do coração. Tá? Quais são os sintomas chaves para esse tipo do coração? Palpitação, cansaço e pulso vazio. Opa, tive palpitação, tive cansaço e tive pulso vazio? Qi do coração, gente. Esforço físico, a pessoa não pode, né? Não pode andar. Uma coisa interessante, pessoal. Olha só, a medicina chinesa ela é fantástica. O Qi do coração, ele pode levar a doenças da funcionalidade do coração, já atingindo o fisiológico. Ele começa energeticamente. Tá? Ele começa com a deficiência de Qi, daqui a pouco você está com a deficiência do músculo cardíaco, uma válvula, dos aspectos
identificam, né? Identificam os especialistas, no caso, os cardiologistas, tá? Ok? Então, vamos lá. Na deficiência do TI do coração, eu posso usar C5, CS6, B15, VC17, VC6, todos eles com pontos de tonificação. Certo? Então, uma ótima prescrição de pontos, sabe? Sem ser uma receita de bolo, mas sugestões de pontos de acupuntura que nós podemos tratar esse TI deficiente do coração, tá? E para que a gente possa aí, ó, o Ganordema, Teles, e tem outras formas, tem dezenas, pessoal, de formas que o tempo não daria para a gente abordar todos. Mas eu procurei colocar, por exemplo, às vezes com um fito, vocês prestaram atenção? E com o fito eu consigo abordar vários padrões sindrômicos. Vocês estão percebendo isso? O que é muito legal, né? Então, o Ganordema, a gente já falou sobre ele, essa forma Lin-Chi, certo? Que é o cogumelo do imperador, ele é um tônico, como a gente já viu, e que ele também vai influenciar no TI do coração. Ele vai dar vai tonificar o TI do coração, como a gente viu, certo? Então, tá aí o Ganordema lucídio, tá certo? Como a gente já viu anteriormente, tá? E tem uma outra formulazinha, pessoal, que é o Sualzan. O Suanzual, esse medicamento é o Zips Combination, que é o Combinatation, né? Da Vitafor. Esse vocês vão encontrar também na Vitafor, certo? Que aí tem toda uma ação energética. Ele vai nutrir sangue do fígado, nutrir sangue do coração, acalma o Shen. Nós precisamos muito de fitos que acalmam o Shen. Limpa calor no fígado e no coração, elimina a irritabilidade, deficiência de sangue do coração, deficiência de sangue do coração e fígado, deficiência de indofígado, né? Com o coração, deficiência de indofígado com calor vazio, perturbando o coração. Veja que quantas coisas, né, muito bacanas esse Swanzan pode indicar. Fraqueza, fadiga, falta de energia, ansiedade, palpitações, tudo isso, gente, ó, esgotamento nervoso, certo? Promove o sono REM, que esse sono REM é a nossa última etapa de sono, né? A gente precisa muito dessa etapa, certo? Então, para insônia, nesse sentido, ele é também excelente, ok? Então, você consegue, como diríamos, matar 2 coelhos, né? Ao menos 2 ou 3 coelhos. Bom, contraindicação, gravidez, né? E língua com saburra branca. Isso quer dizer o seguinte, que se o indivíduo estiver muito frio, lembra que quando o indivíduo tem muito frio, esses tônicos, tá certo? Eles vão esquentar. E quando o indivíduo tem, vamos dizer assim, no caso, como ele é tônico, ele vai, certo? O contrário aqui, gente. Quando ele é um tônico, a gente tem que ter cuidado com as pessoas yang, porque eles são feitos de ervas, né, quentes. Quando ele vai tratar também uma deficiência, algumas ervas, elas podem ser frias também. Então, isso vai depender muito do que a gente vai apresentar. E isso se traz no bulário. Então, esse aqui, no caso, é língua com saburra branca. Quando tiver uma pessoa com muito frio, a gente tem que ter um certo cuidado com ele. Apesar dele ser tônico, porque ele também tem algumas ervas, né, muito frias na sua composição. Então, é muito... A fito, ela é uma... Eu costumo brincar, dizer assim, quem trabalha com fito nunca vai ter Alzheimer, porque a gente está sempre pensando. É um quebra-cabeça, né? Mas isso é muito legal, tá? E para a dietoterapia do TI do coração, quando o TI está fraco, o que a gente tem? Certo? Tá? Então, aí, ó, são alimentos que vão tonificar o yang do coração. No caso, trigo, couve-flor, coração de porco, leite de vaca aqui, ó, né? O leite de vaca, sempre a gente analisando se o indivíduo também não tem um padrão forte de umidade. Cúrcuma, café, pimenta, né? Pimenta caiana, principalmente, e pimentões. Esses daqui tonificam muito. O chás, a gente tem o ginseng, canela, ó. A canela já se encaixa aqui. Angélica, gengibre e marapuama. Esses chás são excelentes para essa síndrome. Tá bom, pessoal?
Ok? Entendido até aqui? Olha só, então a gente tem o padrão, identifica, tem o fito e tem a dieta. E tem os pontos da acupuntura, para tratar essa substância vital no deficiente. O Ti do rim, certo? Vimos o Ti do baço, Ti do coração, Ti do rim, certo? Em geral, a gente tem a constituição do paciente. Tem pessoas que já nascem com essa constituição deficiente do Ti do rim. Tem o excesso, quando a gente fala o excesso sexual, é o excesso, o ato sexual em si, acompanhado de outras coisas, né? Muitas vezes de excessos, de fumo, de bebidas, de tantas e tantas outras coisas, certo? E o excesso também de trabalho. Opa, tá todo mundo ouvindo bem, pessoal? Houve uma queda aqui de som, tá tudo bem? Sim, tá tudo ok tranquilo. aqui. Beleza, beleza. Então, doenças crônicas, a idade avançada, pessoal, a gente sabe que na idade avançada a gente vai consumindo, né, o Ti do rim. Distúrbios emocionais que possam levar pessoas a processos depressivos e tudo mais, certo? Quais são os sintomas, gente, de um Ti do rim deficiente? Anotem, olha que legal. Lombalgia crônica, então a pessoa, olha, eu tenho essa lombalgia há 5, 6 anos, certo? E é aquele tipo de lombalgia, gente, que não tem uma correspondência radiográfica, digamos, tá certo? É aquela lombalgia que os exames não mostram nada, mas a pessoa continua sentindo dor, continua sentindo aquele incômodo. Cansaço, urina frequente e clara, certo? Sem força no jato, sabe? Se assemelhando no caso dos homens, por exemplo, a um problema prostático. Às vezes os homens vão ao urologista com medo, com aquela, certo? Pensando que tem alguma alteração na próstata, está tudo normal, e ele tem essa fraqueza no jato, aquele respingamento, tá? Incontinência urinária, emissão noturna de esperma, sem ter necessariamente sono, né? Sem ter necessariamente aquele, digamos assim, o sonho erótico, tá? Audição deficiente, zumbidos na audição. Aí você vai pegar o pulso desse paciente, é deficiente e tem uma língua muito pálida, tá? Então, esses são sintomas chaves de que o paciente tem a deficiência do Ti do rim, tá? E aqui, pessoal, então assim, por exemplo, quais são os sintomas chaves, certo? Respingar após a micção, emissão noturna sem os sonhos, tá? Vocês podem pegar esse tipo de paciente, viu, pessoal? Ou seja, né, alguns de vocês já estão na área trabalhando e tudo, já podem até trocar ideias, né, dentro do grupo, se já encontraram esse tipo de paciente. Qual o tratamento? Tonificar, né, o Ti do rim. Para isso, ó, nós trouxemos essa sugestão aqui. O B23, o VG4, que fica ali entre, né, exatamente na vértebra L2, né, certo? E é o que a gente vai chamar de portal da vitalidade, certo? Então, ali, gente, tonificar aquilo ali com moxa é também fantástico, certo? O VG4 está na linha do B23, isso mesmo, certo? Então, você tem, bem no centro você tem o VG4, ao lado do swing meio você tem, na L2, você tem o B23, certo? O R3, o B52 e o VC4. Todos esses métodos, você pode utilizar a moxa, principalmente no 23 e no VG4. É um santo remédio, certo? E complementar, pessoal, com os fitos, tá? E aí eu tenho essa formazinha, que é o Renshaw, certo? Ou Foti, que é uma raiz, tá certo? Conhecido no caso da Vitafor, que trabalha com o nome, né, da espécie, é o Polígono multiflorum, certo? Tá aqui, parece 2 ETzinhos, ó. Essa raiz, né, aqui. Mas é exatamente retirado dela, tá? Então, ele vai dos meridianos principais, rim, fígado e coração, ele tem um sabor amargo, doce e astringente. A fórmula toda tem isso. Natureza levemente quente. Então, ele é um tônico, mas ele é um tônico mais brando, né? Certo? Ele vai fortalecer o yang dos rins e de fígado, tonifica sangue, tá?
beneficiando, ele é um astringente também, segura mais a essência, e vai beneficiar a essência de índigo. Então, ele é um tônico muito legal, muito bom, no caso aqui, para deficiência do TI do rim, tá? E as indicações, cabelo branco, né? Alopecia areata, cabelos esbranquiçados, tudo isso que em processo de envelhecimento, precoce ou não, vai, né? Ele é um antioxidante, certo? Então, ele tem essa característica, tá certo? Contraindicado para pacientes, né? Boa noite, Mona Lisa, tudo de bom aí? Prazer aí você nos visitar. Pacientes com doença hepática ou renal, a gente vai evitar porque ele tem componentes que exigem um pouco do rim, né? Evitar o uso em caso de diarreia ou fezes amolecidas, tá certo? Porque se você já tem, né, essa deficiência, ele tem alguns componentes que podem aumentar um pouquinho, né? Casos de gravidez, né, ou amamentação, certo? E paciente em uso de anticoagulantes, que ele pode interferir na ação, né, imunossupressora, principalmente da prednisona, tá? Então, isso aí são essas recomendações do próprio laboratório hoje, que trabalham com fito, a grande maioria, já faz isso em função do conhecimento ocidental e das pesquisas, o que é muito bom. Há anos atrás, a gente não tinha essas informações. E hoje os laboratórios que trabalham com a fitoterapia chinesa já estão fazendo isso, o que é ótimo para nós, tá? E a dieta? Na dieta, gente, a gente tem aí o trigo, ó, excelente, folhagem, aipo, condimentos, salsa, alho poró e aneto também, vocês podem acrescentar isso no paciente. As carnes, carne de frango, né, fígado de galinha, né, carne de pombo não é uma carne que a gente use muito, mas a carne de carneiro sim, a carne de porco sim, a carne suína hoje adquiriu uma qualidade muito boa, o rim de porco a gente consegue, né, rim de boi, né, moela, certo, a moelazinha de galinha, e a rã, certo? Boa noite, Vanúcia. E a rã. Essa carne de rã, ela é muito consumida em algumas regiões aqui do estado brasileiro, mas na China é muito, muito mesmo, tá, gente? Frutos do mar, camarão, olha, camarão, porque ele é um tônico muito bom. O cuidado sempre com o camarão é com um indivíduo que tenha muito calor, que não é o caso aqui, certo? Fruto oleaginoso, né? A castanha e nozes, frutas, uva e cereja, plantas, cipó de chumbo, que é isso aqui, ó. Desculpa, isso aqui é o feno grego. E óleo poró, certo? Na acupuntura, essa gama de pontos que a gente viu também aqui atrás, né? Mais um R7 também, para levantar o yang. Então, você tem uma linha de tratamento baseada nesse raciocínio clínico, tá, gente? Não é que isso seja receita de bolo, mas isso nos ajuda muito a iniciar um tratamento. E a evolução do paciente vai nos mostrando, certo? Ok? Essa linha de raciocínio. Muito bom. Então, a gente viu aí a deficiência do TI, né, gente? E agora, o TI estagnante? Aquele TI que para. O que ele provoca? Tá? Ó, pessoal, esse slide, eu sempre brinco, se a gente tiver um processo de amnésia, esquecer todos os padrões sindrômicos, tente lembrar só esse, que você já consegue fazer uma grande gama de tratamento. Porque todos nós, numa escala maior ou menor, a gente tem esse padrão do fígado. Em algum momento, o nosso TI do fígado, porque o fígado é essa bomba do TI, né? Ele circula isso por todo o nosso organismo. Em algum momento, a gente vai ter isso estagnado, certo? Então, vamos lá. Qual é a origem? Ó, emocional. Então, quem de nós não tem distúrbios emocionais? Em algum momento não tem uma raiva, não tem algo que vai nos... Certo? Então, esses sintomas, ó, dor em distensão nos hipocôndrios. Hipocôndrios é essa região aqui abaixo, né, da costela, certo? E tórax. Irritabilidade, instabilidade emocional. Quem é de nós que não temos, né? Eu não estou falando do distúrbio bipolar, de coisas, mas essa instabilidade que de vez em quando a gente tem. Náuseas, vômitos, distensão abdominal, a gente fica, às vezes, parece que engoliu aqui boi. O bolo na garganta, gente, aquele nozinho que a gente fica com raiva, querendo matar e não consegue, tá?
Cólicas menstruais, TPM, mastalgia, né? As auréolas, os bicos dos seios ficam muito doloridos, principalmente nos processos menstruais. Dores e tensões musculares. Quem não tem? Parestesias, né? Às vezes determinados formigamentos. A gente vai olhar o pulso desse paciente, o pulso está em corda, né? Aquele pulso assim que, como se fosse a corda, né? Dura de um violão, né? A língua, ela pode ser normal ou tem pontos púrpuros. Quando você vê aqueles pontinhos púrpuros ali, nós estamos aí com estagnação do TI do fígado mais elevados. Um detalhe que eu gostaria que vocês anotassem isso, pessoal. Este padrão é um padrão raiz para basicamente todos os outros padrões. Porque se o TI do fígado está estagnado, todos os processos metabólicos vão estar comprometidos, concordam? Então, se eu trato, às vezes a gente fica com uma dificuldade imensa, rapaz, é tanto padrão, o paciente está apresentando tanta queixa. Se você identificar o TI do fígado, começa por ele. Ah, Thales, mas ele tem deficiência de Yang, do rim, beleza. Se não deu para tratar aquilo ou identificar, começa com o TI, porque tu já vai matando vários outros coelhos. Certo? E lembra naquela escadinha que a gente sempre fala, né? Mas num padrão de o TI do fígado estagnado, ele vai gerar duas coisas, pode gerar duas coisas importantíssimas. Calor e deficiência de Chouet por calor. Então, só esses dois aí, essas duas consequências já nos dá muita coisa, né, dentro do organismo, dentro do sistemazinho. Aí eu tenho os pontos da acupuntura, ó, VB34, F3, F13, 14, TA6 e CS6. Certo? Então, o TA6 e o CS6, gente, eles vão mexer nessa condição, certo? E vão mexer nessa condição. E se você colocar, né, você pega o TA6, certo? E o CS6, primeiro você coloca o CS6, e depois você coloca o TA, você tem também um redirecionamento das suas emoções, certo? Um vai pegar o CS6, trabalha essas emoções, olha que interessante, gente, e joga para fora através do TA6. Então, é como se você tivesse uma cartaz e, ao mesmo tempo, né, você tivesse um trabalho, depois uma cartaz, jogar aquilo ali para fora, as emoções para fora. Então, se você está com vontade de matar alguém, está com vontade de fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? Coloca aí você um TA6 e um CS6 e um TA6, tá bom? Que é muito interessante. Tríbulos, nós já vimos, tá? Tá aí, ó. O Gili, acabamos de, né, passar por ele. É uma sugestão que também você já pode colocar, né? Conforme eu disse, com fito, você tem várias, né? Você tem várias conotações. Você, com o fito, você consegue vários padrões. Aqui eu vou passar porque a gente já viu, né, gente? Ele, tá? Composição aí, ó. Tá? A dietoterapia para o TI do fígado. Olha que interessante, pessoal. Então, olha, veja bem. Paciente estressado. O paciente, né, que tudo quer fazer uma confusão, a gente nota que ele está ali, certo? A dieta para ele, ó. Tá aí, ó. Certo? Condimentos, ó. Açafrão, né? De preferência, aquele açafrão que é do estame da flor, porque às vezes eles identificam. De preferência, se não tiver, o açafrão mesmo. Alho, hortelã, louro, manjericão, noz moscadas, orégano e alcaparra. Esse que eu pude selecionar, certo? Aqui nessa sugestão. Tem outros. Folhagem, agrião, couve rabano, folha de mostarda. Fruto, gente, berinjela, raiz, cenoura, inhame. Tá, mas como que eu faço? Você faz uma dieta onde ele acrescente, dê prioridade a isso. Não é que ele vai comer isso todos os dias, tá? Certo? De cereal, o arroz moti, de preferência, fruta. Papaya, morango, excelente. Fruto do mar, caranguejo. Olha que interessante. Aí já é o caranguejo. Tá? Para tirar essa estagnação do TI. E outros, o tofu, né, que é o queijo de soja. Chás, castanha da Índia, excelente, gente. Ó, se você tiver irritado ou irritada, naquele período, sabe, menstrual, que você está querendo
só não pega a lua porque não alcança. Está irritada ou irritado em algum período, ou castanho da Índia, né? Carmo do Santo, bolsa de pastor, calêdula, todos esses vocês encontram. Pessoal, uma dicasinha aqui de... Esses chás, eu gosto muito de trabalhar com chás industrializados, porque, assim, com boas companhias, claro. Se vocês encontram em lojas especializadas aqui, tá certo? Eu até dei no material para vocês, no primeiro material, tem algumas indicações da loja aqui que a gente pode indicar, porque confia, e tem outras aqui dentro. Por quê? Porque vem com a dosagem certa, vem com prazo de validade, porque chá você tem que fazer de forma proporcional, com fervura ou não, com isso ou com aquilo. O fabricante te diz, porque foi ele que extraiu, e essa extração tem uma série de coisas que, né, a quantidade, o peso, que influencia na efetividade do chá. Então, por isso que, não é que não, só você tem muita experiência. Você manda o paciente comprar no mercado tal, ele vai, não faz a infusão correta, ou faz excessivamente, ou coloca, entendeu? E já usando lá a recomendação industrial, que vem, e não perde a essência, né, do chá, você tem uma segurança maior para trabalhar com o paciente, tá bom? É uma dica, tá certo? E a acupuntura, os pontos que a gente comentou, ok? Bom, e agora, esse TI, gente, que a gente está vendo, só um momento aqui, tá? Então, eu tive a estagnação do TI do fígado, certo? Que aqui eu tenho. E eu tenho agora... Então, quando a gente fala de estase, né, de TI, a gente corre para o fígado, é um padrão central, tá? Mas eu tenho um outro padrão, a gente está naquela sequenciazinha, viu? Lembra que eu coloquei no começo? Tem o que a gente chama de TI submerso. Prestem atenção nisso aqui, ok? A submersão do TI indica o seguinte, que esse TI, ele tá certo? Ele não consegue, certo? Percorrer o seu caminho normal, e além disso, ele está no estado de alta, como a gente viu, depauperação. A gente vê a deficiência do TI do baço, mas quando a gente fala em submersão do TI do baço, certo? O que acontece? Esse TI, ele está completamente depauperado, certo? Então, o que acontece quando isso é feito? Tá? Ou quando isso acontece? O indivíduo, ele entra no estado de convalescência geral. E isso promove, inclusive, o envelhecimento também precoce. Não é só a essência que promove o envelhecimento. E você fica com a pele cansada, com a pele envelhecida, certo? E com as estruturas, muitas vezes, fora do lugar, como a gente vai ver. O que promove isso? Essa submersão do TI? A dieta, a preocupação, a umidade, a doença crônica, a constituição e a deficiência do yang do rim. Certo? Tudo isso são origem. Na clínica, o paciente vai apresentar o quê? Cansaço, anorexia também, digestão lenta, que é aqueles sintomas lá da deficiência do próprio TI do baço, só que aqui com algumas agravantes. Paladar deficiente, diarreia, palidez, sinais de frio, membros frios, calafrios, diarreia com restos de alimentos. Gente, isso aqui eu sempre bato. Quem já viu aula comigo. Quando você tiver, pergunta sempre ao paciente, quando você notar esses sintomas de deficiência do TI. Aí você pergunta, você já observou se nas suas fezes tem resto de alimento? Muita gente não vê, mas passa a ele a observar. Porque as fezes, gente, ela diz o que nós estamos passando por dentro. Ela fala o que está acontecendo lá. Se você tem resto de alimento, TI do baço, que não está conseguindo processar isso, certo? Aí você tem, estrutura fora dos seus lugares. Que estruturas são essas? Pitoses excessivas. Pitoses. A coluna, você pode ter hérnia de disco, você pode ter desidratação de discos, prolapsos, hérnias, hemorroidas, varizes em excessos e frouxidão ligamentar. Não tem pessoas que têm uma frouxidão imensa, né? Faz assim com o punho
Normalmente, em flexão, a gente vai fazer em torno de 90, tem pessoas que fazem mais, certo? Em extensão ou hiperextensão vai fazer até mais, mas chega a 90 e pouco, né? Então, isso promove a deficiência do tiro baço, certo? Isso pode ser uma submersão do tiro baço, certo? Ou alguns autores, um afundamento, desmoronamento. Uma outra coisa, existem pessoas jovens com afundamento de tiro baço, certo? Muitas pessoas gastando assim muito dinheiro, nada contra, gente, mas é possível que a gente observe isso, certo? Muitas pessoas gastando muito dinheiro nas estruturas, tentando manter elas no lugar, mas elas não têm energeticamente a estrutura. Aí elas fazem aquilo e fica muito pior, muitas vezes. Ok? Tá certo? Então, o tiro baço é importantíssimo para tudo. Quais são, então, os pontos? Gente, VG20, certo? Centro, ele eleva o Yang, tá? VC6, E21 e VC1. Tudo em tonificação. O VC1, ele é um ponto poderosíssimo quando a gente tem um desmoronamento do tiro baço. Certo? E não é um ponto tão difícil de trabalhar, não. O pessoal faz um acelero, você tem condição de trabalhar com paciente, seja ele masculino ou feminino, não é um ponto que dói, certo? Porque ele tem uma massa muscular até boa ali, certo? É uma questão só de você colocar o paciente numa posição ideal, onde você veja um campo apenas no local do VC1. Eu tô colocando isso, porque toda vez que a gente coloca em aula, o pessoal, mas esse é um ponto muito... Não é. É uma relação terapêutica que você tem, existem métodos que a gente coloca, né, como se fosse aquele campo cirúrgico, né, que a gente compra, inclusive, assim, fica só aquele buraquinho, coloca lá o paciente em posição, sem o órgão genital exposto, não precisa ficar, e uma região como outra qualquer, você vai lá com a agulha e o benefício é enorme. Bom, o ginseng, que a gente viu aí, né, o buzong, é excelente aí para levantar esse tiro baço, a gente já abordou ele aqui agora, né, o buzong, tá bom? Com todas as indicações dele, certo? Ok? E a remânia, né, também a gente já falou que é o Gufu, né, o Gifu, né, de Huan Yuan. Esse também, ele é excelente, a gente pode encontrar esse na VitaFor, ou a própria fórmula, né, em outros sites a gente vai encontrar, certo? E tem uma natureza morna e quente, tem uma ação que tonifica tanto o yang do rim, que é importante, porque é o yang do rim que vai manter o yang do baço, lembra disso, né? E para levantar esse tiro baço, que está desmoronado. Teles, me diz uma coisa, a pessoa que, certo? A pessoa que tem... E a gente pode reverter isso, né? Claro que pode. Lógico que com a idade, a gente não... Porque o chinês ele trabalha sempre muito, a medicina chinesa, na prevenção. Quando você chega com hérnia de disco já, uma hérnia extrusa, você não tem o que fazer, a estrutura já se danificou. Ou você tem propensão a isso, propensão à desidratação de disco, propensão à fraqueza de coluna, é o corpo dando sinal. Então, a gente pode auxiliar muito o paciente nesse sentido, tá certo? E as contraindicações dele tá aqui, ó, a remânia, né? Certo? A gente vai observar, tá? Quando for passar para o paciente, tá bom? Beleza? E vamos ao último item aqui, gente, que é o T rebelde. Então, a gente pode ter a deficiência, a submersão dele e o T rebelde. O T rebelde, gente, é o T na direção errada. A gente sabe que o T, ele tem suas direções, certo? Isso pode ser T rebelde ou rebelião do T, tá? Isso, alguns autores. A gente pode ter isso por deficiência e pode ter isso por excesso. A gente acha que o T se rebela somente por excesso. Não, por deficiência também, certo? Então, a rebelião por excesso, ela é mais frequente, gente, na submersão do T do baço, certo? Então, a gente vai ver aí, ao invés do T do baço ascender, ele tem essa tendência para manter a estrutura no lugar. Olha só, pessoal, tudo é uma questão de observação. Olha só, mas eu preciso decorar tudo isso? Não, não é decorar, né? É observar. Se eu tenho um indivíduo com muita pitose, você já raciocina. Quem é que mantém as estruturas no lugar? Nos lugares? T do baço.
Mas esse indivíduo, ele tem 25 anos, 27 anos, e ele está completamente apitose, aquele rosto caído, com problema na coluna, prospecção para frente ali e tal. É um indivíduo que tem essa deficiência de tiro básico. Tá? O tiro não está fluindo como ele deve fluir, certo? E essa rebelião por excesso, ela é mais frequente nessa rebelião do tiro, quando está deficiência, justamente nessa submersão do tiro básico. Ao invés dela acender para cima, ele acende para baixo. Ok? Em caso de deficiência, por exemplo, do TI em excesso, a gente tem vários outros sintomas, né? Ou TI rebelde, que vão se rebelar principalmente, gente, no excesso. Olha aí, anotem aí. No excesso. Na perversão do TI do estômago. Origem emocional. Então, é aquele padrãozinho, gente, ó. Esse aqui é o fluxo do TI normal. É aquele padrão em que o fígado, pelas emoções, invade o elemento terra, invade o whey. E aí, ao invés dele, né? Ao invés dele dominar, ele contra-domina, ele dá um excesso de dominância, certo? E aí, o que acontece? Você atrapalha, a energia do fígado vai atrapalhar, do elemento madeira vai atrapalhar a função do baço, certo? E do estômago. Aí, o que você tem? Náusea, eructações, soluços e vômitos, né? O pulso fica em corda, a língua pode não ter alteração, mas qual o sintoma-chave? As náuseas e aquelas eructações, tá certo? Ou então, soluços, tá? Então, você tem aí uma perversão desse TI. Ele nesse caso aí, o TI, no caso do estômago, ele tem que ajudar na descendência, mas ele tá, né? Ele tá sendo, então, muitos vômitos são por excesso, no caso do fígado. Vocês não conhecem caso de pessoa que tem uma emoção forte e vomita? Tá nervoso, vai fazer uma palestra e vomita? Tá? É esse caso, tá? Então, aí a gente tem, para tratar, o VC13, né? VC10, o CS6 e o BP4, tá certo? E o método, gente, é a sedação. Joia? Então, nesse caso da perversão do estômago, tá? E aí eu tenho esse aqui que nós já vimos, gente, ó, na fitoterapia, o albízia, certo? O albízia tem uma característica, gente, ele tem uma ação neutra, né? Isso é muito bom. Ele vai suavizar esse fluxo do fígado, né? Eliminando, gente, ó, eliminando aqui a sua, né, hiperatividade aqui no estômago. Ou seja, traduzindo, são aquelas emoções, pessoas que têm uma emoção forte, que têm uma raiva forte, e acaba que atingindo o estômago, né? A pessoa ou vomita, ou tem náuseas, ou não faz uma digestão bem feita, tá certo? Então, a albízia é excelente. E outra coisa, ele acalma o Shen também, certo? Ele interrompe e harmoniza sangue e reconecta ossos e nervos, ou seja, as pessoas que sentem também dores ósseas, ele também é excelente. A gente já viu também esse fito, tá? Ele é um tranquilizante, né, um antidepressivo para o mau humor, para a irritabilidade, justamente para que a gente possa amenizar aqui, ó. Lembra aquele padrãozinho de estagnação do tio do GAN? Quando o GAN estagna, é como se você fosse inflando, gente. Inflando. Então, ele vai fazer o quê? Ele superdomina a Terra. Padrão muito conhecido. Certo? Beleza? Só revendo, tá? E esse outro aqui, tá? É o Xiao Xiai Huan Pian. Esse aqui, tá, gente? É o Buplerum Combination, certo? Da Vitafor. Tem a mesma característica. Você pode, inclusive, utilizar ele também, tá? Você encontra ele na loja, né, que eu indiquei para vocês, aqui em Fortaleza tem, ou então no site da própria Vitafor, certo? Naquela dica de fornecedores que eu passei para vocês, tá bom? E aí, todas as atividades dele, ó, tá? Do ponto de vista ocidental, certo? Ele também é um imunomodulador, certo? Na candidíase, né? No herpes genital, certo? Nessas síndromes Bull, que a gente chama que são doenças inflamatórias, né? Com complicações autoimunes, ele também pode ser usado, tá bom?
contraindicada no caso de hipertensão arterial, né? Porque ele pode causar dores de cabeça ou até vômitos, né? Com aumento até da pressão arterial em alguns pacientes. Então, a gente fica de olho nesse efeitozinho colateral que ele pode dar, tá? Muita gente, pessoal, uma informação que vocês estão, né, acostumados, mas assim, muitas pessoas acham que o fito, por ser natural, não causa, não. O fito, ele vai para o estômago, ele é absorvido, ele vai para a corrente sanguínea, ele tem todo um processo, tá certo? Ele age no aspecto energético, óbvio, né, as desarmonias energéticas, mas ele atua no fisiológico, né, e se reflete no energético, tá? Ok? Então, a dietoterapia, a gente colocou o seguinte, no caso de perversão do estômago, devemos primeiro trabalhar a causa. A gente está vendo aí a causa, certo? Nesse caso, o tratamento ideal é com acupuntura e fitoterapia, né? Se a causa for o padrão de fogo no estômago, recomendamos a seguinte dietoterapia. Então, presta atenção. Eu tenho essa perversão do Qi também, não podemos esquecer, por excesso de alimentação. Por uma alimentação errada, concordam? Às vezes não vem só do emocional, vem né, destravamento na boquinha, tá certo? E vai triturar tudo, ok? Então, nesse caso, gente, no fogo do estômago, ó, tá? Que é aquelas sintomas, né? Todo de fogo no estômago, gastrite, né? Aquela dispepsias totais, que você acha que vai, né? Vai morrer. Então, para essa síndrome, a gente tem, ó, frutas, cana-de-açúcar, caldozinho, ou a chupar a cana. Cuidado só se o paciente não for diabético, óbvio, né? O pepino, tomate, azeitona, vai dar uma acalmada tremenda, gente. Cereal, trigo, leguminosas, o feijão de soja, folhagem, espinafre, excelente, pessoal. Repolho e algas marinhas, certo? As algas marinhas, ela tem essa condição de tirar o fator. A nori é uma alga excelente, vocês encontram no mercadinho japonês, pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Peixes e frutos do mar, sardinha, boi barata, viola, polvo, caranguejo também é bom nesse caso, mariscos e mexilhões, certo? Produtos animais, ó, carne de pato, ganso, porco, ovos, leites e laticínios, nesse caso, quando não houver umidade excessiva. Tofu, né, outros, broto de bambu, gente, o broto de bambu tira calor, é maravilhoso. Gergelim preto, você pega o gergelim, coloca no seu pratozinho, certo? Açúcar mascavo, também ele é bom para tirar o calor, ele pode gerar umidade se for em excesso, mas a gente, né, consumindo aspargos. E o chá, barbana, espinheira santa, dormideira e jurubeba. São chás excelentes para tratar essa questão do fogo no estômago, tá bom? Que causa a perversão do estômago, tá certo? No caso aí, o Qi, ele vai mudar, né, de direção. Ele teria que, no caso, descer, ele vai eructar, vai subir, certo? Que é isso que nós colocamos aqui, ó, certo? Então, quando você tem o fígado invadindo o estômago, você tem esses aspectos, tá? Irritabilidade, extensão, dor no epigastro. E o pulso, vai ser debilitado do lado direito, né? Ou encorda do lado esquerdo. Vai ter debilitado do lado do estômago ou do lado do fígado. Então, essa condição, gente, do fígado, presta atenção, esse slide aí é ótimo, certo? Ó, quando você tem o fígado invadindo o estômago, que é uma coisa extremamente comum nos nossos dias, joia? Isso aqui pode gerar a deficiência do tecido baço e o fogo no estômago. Fogo no estômago nós vimos, né? Por que pode gerar deficiência do baço? Quem gostaria de me responder isso? A gente viu, mas é uma coisa que eu queria ratificar. Por quê? Por que o fígado, quando invade o estômago, pode gerar a deficiência do tecido baço? Podem falar, gente, tenha medo não. Ou será que todo mundo já dormiu? Gente, pode gerar exatamente por isso.
porque vai atrapalhar a função do estômago, certo? E vai atrapalhar a função do baço, ok? Então, esse excesso de dominância vai atrapalhar a função normal do baço, atrapalhando o ti do baço, certo? Então, em outras palavras, segure seu emocional para você não ter problemas no ti do baço. Por isso que as emoções envelhecem, por isso que as emoções atrapalham o coração, por isso que as emoções deixam a pele ruim, por isso que as emoções promovem a pitose, ou seja, realmente causam um estrago no organismo, tá bom? E aqui os pontos, olha, que a gente pode tratar, todos eles, certo? Essa linha de tratamento, essa linha de ponto é excelente. Beleza? Maravilha? Muito bem, gente. Então, padrões do Shui, certo? Eu quero que vocês entendam, nós partimos do Qi, certo? Os padrões que podem alterar o Qi, das substâncias vitais, e os padrões de Shui, tá? Gente, os padrões do Shui, a gente tem vários padrões, tá? Tem estase de sangue, tem calor no sangue, a estase do sangue, ela provoca aquelas dores empontadas, ela provoca dores no tórax, certo? Ela provoca aqueles pontozinhos que parece que você tem, né, uma faca ali, certo? A estase do Shui. O calor do sangue vai provocar principalmente aquelas alergias de pele, ou aquelas alterações de pele com supurações, com coceiras, com vermelhidão, e é um estágio perigoso, certo? E a perda de sangue, que vai gerar as deficiências de uma maneira geral. Vai gerar as anemias, pode gerar, inclusive, até a morte, certo? Se essa perda for excessiva, ou por um acidente, ou por coisa, tá? Então, são padrões que vocês vão encontrar com certa frequência. Eu coloquei aqui, certo? Exaltando a deficiência do sangue, do fígado, principalmente, certo? Por quê? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se alguém tiver com sono, acorda aí um pouquinho, né? Nós estamos aí no ritmo e vai ser legal, porque a gente vai concluir isso aqui com tranquilidade. Olha só, a origem da deficiência do Qi do baço é a principal causa, vai ser uma das principais causas para a deficiência do sangue do coração e do fígado. Olha como esse cara aqui é importante. Tá certo? Então, se eu tenho deficiência do baço, principalmente do Qi do baço, isso pode gerar deficiência do sangue do coração e do fígado, tá? Que é o que nós vamos centralizar aqui, tá? Então, na deficiência do baço, o baço produz sangue, certo? Não produzindo, eu vou gerar deficiência do fígado e a deficiência do sangue do coração. Olha como estão atrelados, pessoal, o raciocínio. É simples, não é complicado. Então, na deficiência do sangue, mais simples ainda a gente identificar isso no paciente. Olha só, manifestação clínica. Não, ele vai apresentar aspecto pálido, lábios pálidos, tonturas, memória debilitada, parestesia, visão turva, insônia, língua levemente seca e pálida. Além de um pulso muito fino, porque está passando pouco, e agitado. Certo? Porque tem um indício de deficiência já. Tá? Então, esses sintomas aqui, gente, é a deficiência do sangue do fígado. Ok? Que o indivíduo vai apresentar. Então, certo? Eu vou ter o que isso vai acarretar, certo? Ele vai, como a gente disse, ele vai se originar da deficiência do baço, porque o baço é responsável por essa produção, tá? E essa deficiência do fígado vai gerar tudo isso que a gente colocou, certo? Agora, aqui tem outro aspecto interessante. Como o fígado, gente, nutre também o coração, eu vou gerar uma deficiência do coração. Eu vou ter uma palidez, uma falta de memória, uma insônia e uma língua parda. Quando o paciente chegar para você reclamando de falta de memória, gente, vê baço, vê fígado, vê baço e vê sangue. Certo? Isso é o que está relacionado. Tá certo? Isso é, imediatamente, a gente vai, então,
relacionar. Então, isso facilita muito o nosso diagnóstico, tá certo? Então, essas coisas que a gente vai ver do fígado, né, principalmente a deficiência do fígado, levando, por exemplo, a parestesia e a visão turva, certo? E o coração, palidez, falta de memória, insônia e língua pálida, é justamente porque eu tenho uma deficiência na produção, né, do tecido baço. Então, todas essas características, como a gente viu aqui, certo, do fígado, elas vêm dessa característica, né, do baço, tá certo? Que o baço não está produzindo o sangue, né, por fígado, tá certo? Estocar, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, nessa deficiência do sangue do fígado, todos esses sintomas, ó, flutuação dos óleos, menstruações escassas, amenorreia, aspecto pálidos, lábios pálidos, debilidade muscular, espasmos musculares, câimbras e unhas quebradiças, né? Queda de cabelo excessiva, gente. Tá? Tudo isso a gente tem, então, com a deficiência do fígado, tá? Os pontos principais, B18, B20, B23, B17, F8, E36 e VC4 com a moxa. Certo? Para o tratamento. Ok? Fitoterapia, gente. Ó, vamos ter lá ginseng, tá certo? Ou seja, o buzong. Produção de sangue, produção que a gente viu lá do baço. Beleza? Aqui a gente já viu. Ó, olha quanta coisa com fitoterápico você consegue resolver. Esses padrões estão entrelaçados, gente. É só, né? É só a gente poder, tá, trabalhar isso de forma integrada, tá bom? E aí o buzong, tá? Que a gente viu. Ginseng, ou gupi, tá? Polígono multiflório, que a gente viu também, pode ser utilizado, ok? E essa fórmulazinha aqui, gente, anotem aí, Sivutang, que Sivutang trabalha a deficiência de Shui, uma fórmula conhecidíssima na medicina chinesa. Ok? Muito bom. A dietoterapia para deficiência do sangue. Toda essa alimentação aí, ó. Certo? As folhagens, os produtos animais, carne de porco, enguia, caranguejo, mexilhão, né? Anchova, queijo de cabra, de vaca, de ovelha, ovo de galinha, certo? E as folhagens, agrião, espinafre, repolho, raízes, batata doce, beterraba, nabro, fruto, berinjela, condimento, orégano, caule, cana-de-açúcar, pêssego, fruto oleaginoso, castanha portuguesa e chás, ó, angélica e erva macaé, tá? A gente viu esses detalhes aqui, ó, e os pontos também. Ótima orientação para a deficiência de Shui, certo? Tá? E, gente, em consequência, a deficiência do sangue e do coração. Olha como é fácil a gente identificar, certo? Isso vai gerar, né, essa origem que tem na deficiência do baço, ansiedade por longo período de tempo, ou algumas hemorragias severas que vão gerar deficiência do sangue. Quais são os sintomas da deficiência do sangue e do coração? Palpitação, tonturas, insônia, sonhos com sonhos inquietantes, memória debilitada, ansiedade. Olha, a ansiedade, ela vem muito dessa deficiência do sangue e do coração. Propensão a assustar essa pessoa que se assusta por qualquer coisa, certo? Aspecto pálido e opaco, lábios pálidos, língua pálida, fina e levemente seca. Ok? Então, sintomas chaves, palpitação, insônia, memória debilitada e língua pálida. Tá? Eu espero, gente, que esteja me fazendo compreender a importância, né, desses padrões para que a gente possa fazer um diagnóstico bem feito dessas substâncias vitais, tá? E aqui, ó, pontos da acupuntura, principalmente esse aqui, ó, o F8, B20 com moxa e VC4 também com moxa, que vai produzir Shui. Joia? Muito bem. E a fitoterapia para deficiência do sangue e do coração, tá aqui uma fórmula muito boa, que é o Sanzuan Rentang, tá? Vocês vão encontrar isso aqui nos manuais e nas recomendações
para nutrir o sangue do coração e acalmar a mente. Então, essa fórmula aqui, ó, ela é simplesmente maravilhosa, tá? Tem o Tilhan Bunchindan, que também nutre sangue e acalma a mente. Ninguém precisa se preocupar em copiar isso, porque a gente vai ceder o material através do, né, para quem está assistindo a aula, tá? E a dietoterapia para o sangue do coração. Aqui está, certo? Que a gente viu, inclusive, né? Cereais, o milho também, feijão azul, beterraba e nabo, peixes e frutos do mar, o anchova, né? E ostra, quem gosta de ostra está nutrindo o sangue do coração. E orégano é um condimento fantástico, folhagem de agrião, de frutos oleaginosos, a castanha portuguesa. Muito bom. Inclusive, pessoas dizem assim, que quando come castanha portuguesa se acalma. Tá aí uma das explicações. Tá? Beleza? Muito bem, gente. Faltam só 2 substâncias para a gente ver. Os líquidos orgânicos. Agora vamos lá. Né? Vimos Ti, vimos Xue, líquidos orgânicos, pessoal. Os líquidos orgânicos, como a gente viu, as funções dele, né, dos fluidos, né, a função de Yin, eles são claros, aquosos, isso aqui a gente já viu também, né? Vão circular como tipo defensivo, circula na pele, movem-se rápido, são controlados principalmente pelo pulmão. A função deles, eles umedecem a pele e os músculos, né? Fazem parte dos componentes fluidos do sangue, das lágrimas, salivas e mucos, né? E os líquidos, chamados EI, eles são fluidos um pouco mais turvos, pesados, circulam no trino nutritivo, né? O Inti, no interior, movem-se de forma mais lenta, é controlado pelo baço e pelo rim, e vão umedecer as articulações, coluna vertebral, cérebro e medula óssea. Lubrificam olhos, orelhas, né? Ouvido médio e interno, nariz e boca. Então, pessoal, fica fácil a gente entender que quando a gente tem deficiência desses fluidos, certo? Seja no baço, pulmão, rim, no estômago, a gente vai ter deficiências desses fluidos e também podemos ter edemas e fleumas. Ou seja, esses líquidos se acumularam. Essa parte dos líquidos orgânicos é muito fácil a gente verificar, tá? Quando a gente tem um padrão de deficiência desses fluidos orgânicos, ou líquido de Yin, nós vamos ter deficiência dos fluidos corporais, né? Ou seja, vamos ter pele seca, boca e língua, nariz e lábios secos, certo? Qual foi a origem dessa perca? Sudorese prolongada, febre, vômitos ou diarreia, por isso que a gente tem que cuidar muito dos vômitos e das diarreias, a perda de sangue também, e altas temperaturas externas, que, aliás, como bom acupunturista, nós temos que ficar muito atentos para isso, porque estamos vivendo um período de muito calor, de aquecimento global, e essas patologias relacionadas aos líquidos orgânicos vão ser mais constantes. Se atingir o pulmão, a gente tem isso em termos de pele, né, e tosse seca. Se atingir o estômago, a gente pode ter língua seca, com rachaduras horizontais, boca seca, desejo de ingerir líquidos ou vontade de ingerir líquidos em goles pequenos, que aí a gente já tem umidade. No rim, a gente tem urina escassa, boca seca, né, durante principalmente a noite, a garganta seca. E no intestino grosso, gente, a gente vai ter fezes ressecadas. Então, esses sinais de fluidos orgânicos, eles são muito fáceis da gente identificar, tá? E nós podemos ter edemas e fleuma. A fleuma são esses líquidos orgânicos adensados, cujo baço não trabalhou direito, certo? Então, aí a gente pode ter edemas. Esses edemas, eles podem ter origem no baço, no pulmão e no rim, certo? Em geral, não é muito uma dica assim, interessante, gente. Os edemas de face de cima são bem relacionados ao pulmão. Os edemas de ao médio, muito relacionado ao baço. E os edemas inferiores, pernas, né, tornozelos e tudo, muito relacionado ao rim. É claro que o baço não está produzindo, não está transportando esses líquidos. Ele tem uma influência fundamental, né? Mas nesses segmentos a gente observa bem isso, tá?
Então, os edemas de cabeça, ó, deficiência do tiro do pulmão, pode acometer parte média do corpo do baço, parte inferior do corpo, a deficiência do yang do rim. Se eu sei essa origem, eu sei como tratar. Tem muita gente que fica, às vezes, perdido, né, gente, como tratar esses edemas, tá? Dos nossos pacientes, né, quando eles vêm, muitas vezes já vêm com diagnóstico ocidental, tá? Então, as fleumas, elas podem serem vistas, gente, a gente chama de substancial, né, como, por exemplo, catarro, né, é uma fleuma que é substancial, a gente pode ver. Não substancial, ela não pode, muitas vezes, ser vista e vai se acumular nas articulações. São aquelas dores migratórias, tá certo? Aí a gente já tem um distúrbio desses líquidos orgânicos em forma de fleuma, certo? Onde a gente tem uma função do baço comprometida. Tá? Veja que quando a gente começa a destrinçar as substâncias vitais, fica mais fácil a gente identificar o tratamento, né? E essa fleuma, ela vai estar muito relacionada, isso aqui é muito legal, gente, ó, pele, né, tumores, inflamações nervosas, ganglionar, linfodenopatias, aumento de tireoides, ou algumas fibrosas e lipomas, né, na pele. Nos meridianos a gente vai ter parestesias, certo? Como, por exemplo, o próprio observa que a gente observa no AVC. No coração, vai obscurecer os orifícios da mente, a gente pode ter aí as doenças mentais, que são fleumáticas, tá certo? Como, por exemplo, esquizofrenias, maníacos depressivos, ou distúrbios maníacos depressivos. Na vesícula biliar e no rim, a gente tem as litíase, ou as pedras na vesícula. Eu acho muito, gente, é muito triste, às vezes, você tem uma litíase biliar, você extrai a vesícula, às vezes não tem outra saída, e a vesícula é um órgão importantíssimo do ponto de vista fisiológico mesmo, tá? E começa aqui, ó, desse adensamento. Nas articulações, artrite reumatoide, dores nas articulações, dores reumáticas, dores migratórias, a fleuma, né, e vento, a gente tem tonturas, náuseas, vômitos, parestesias no mesmo, crepitação na garganta e afasia, né, aquela crepitação de excesso de fluidos, né, e a fleuma calor, ela é pegajosa, é amarela, você encontra ela na língua, né, ela vai promover também a agitação, e a fleuma fria, uma expectoração aquosa. Toda vez que você tem fleuma fria, expectoração aquosa, quando o baço produz umidade, ele deposita no pulmão, na grande maioria, certo? Então, isso vai expectorar no pulmão, ok? Os chineses já sacavam isso, ok? Você pode ter um fogo no estômago também, gente, onde você tem essas síndromes, né, de Jinye, ou de líquido orgânico, que resseca isso. O elemento terra, o Wei, é o mar do Jinye. Prestem muita atenção nisso aqui para a gente finalizar essa parte aqui. O mar do Jinye é o Wei. Se você tem calor no estômago, então você vai ter um reflexo lá na pele, você vai ter um reflexo no envelhecimento, que é uma dica importante, mantenha seu estômago sem calor excessivo, no seu calor que ele precisa, que vem do baço, né, do ponto de vista chinês. Ok? Então, muita gente se preocupa com o processo de envelhecimento no rosto, e o Whey, e o mar do Whey? O mar do líquido, dos líquidos orgânicos que a gente precisa tanto, uma pele sedosa, eu tenho que botar lá o produto, beleza, mas se você não tiver um Whey, não tiver aqui, ó, você nunca vai ter uma pele saudável. Pode fazer o que você tiver, certo? Então, elimina essas sensações, né, de queimação no epigastro e tudo mais, certo? Ingerir líquidos frios, certo? E ter essa saburra espessa, né? Então, o amarelado, você tira calor do estômago. Calor no estômago não é legal. Tá aqui uma linha de tratamento, ó. Pode ressecar os líquidos orgânicos. Tá certo? Então, elimina esse padrão de fogo no estômago. Fogo no estômago elimina líquido orgânico. Promove o envelhecimento precoce. Tá? E aí eu tenho a gentiana combination, né? Ou Longdan na fitoterapia, para a gente melhorar esse fogo. A gente viu isso aí, ó. Tá? E tenho, tá? Esse aqui, né? O Mai Men Dongtang, é uma fórmula também muito conhecida,
que a gente vai tirar essa secura endógena, principalmente no whey. Tá? Gente, estou pedindo para vocês decorarem tudo isso, não. São informações em que vocês vão, né, acrescentar e buscar essas fórmulas. Ó. O Huan Shang Yuan, ela modifica a secura endógena. E fazer as linhas de raciocínio, que é o mais importante, pessoal. As substâncias vitais deixam você fechar um diagnóstico assim, sabe? Se você atentar para isso. E na dieta, tá? A gente já viu exatamente aqui no fogo do estômago, que foi a dieta que a gente viu para tirar esse fogo do estômago, que vão beneficiar os líquidos orgânicos, imediatamente quando você tira o calor. Tá bom? Então, essas deficiências dos síndromes do tecido baço, que a gente viu, ela também vai provocar a secura do próprio Xue. Então, as deficiências do tecido baço também vão ter problemas nos líquidos orgânicos, tá certo? A gente viu. E para os pontos para deficiência desse tipo do baço e com comprometimento dos líquidos orgânicos, a gente tem também toda essa linha de pontos, ok? Que quando o tecido baço não está bem, a gente tem o acúmulo dos líquidos orgânicos, né? É essa linha do raciocínio que a gente quer mostrar. Fitoterapia para deficiência do tecido baço, aqui está, a gente viu que Fusili, né? Só repetindo aqui para ratificar o que a gente viu. Dietoterapia também, tecido baço, a gente acabou de ver aqui atrás, eu coloquei aqui na frente só para exaltar que se não tiver o tecido baço bem feito, você não, né? Não tem uma boa, né, ascensão. E agora, gente, eu sei que vocês estão, né, já estão aí, espero que fique tudo até o final, porque eu queria dar um prazo bem rápido. Nós temos as síndromes da deficiência de essência, a última que nós vamos ver. Gente, presta atenção. Essas síndromes da essência talvez sejam as mais difíceis da gente tratar, porque quando você tem uma doença, certo, que a gente chama de genética, está dentro da hereditariedade, está dentro da parte cromossomial, tudo bem. Mas a gente pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente. E até trabalhar de forma preventiva também, tá? Então, quais são os distúrbios, né, de infância, ou distúrbios relacionados ao DING? São aqueles relacionados à hereditariedade, que tem a ver com, principalmente, a desnutrição na infância, na gravidez. Os excessos sexuais, muitas vezes, podem gerar essas deficiências, certo? Gestação múltipla, muita gestação, muitos abortos, idade avançada ou uma doença muito prolongada pode comprometer a essência, certo? A nossa essência, gente, a gente sabe que tem a essência pré e a essência pós. A essência pré, a gente traz, né, como a gente colocou, traz nesses cromossomos da gente. E a essência pós é através da nossa alimentação, da nossa vida, da nossa maneira de, vamos dizer assim, de viver, né? Quem vive de forma mais saudável preserva essas duas essências. Uma a gente consegue repor para nutrir a outra, mas dependendo como a gente gaste, certo? Isso vem de uma forma, a cobrança sempre vem, através da natureza, né? Então, aqui, na criança, por exemplo, você tem malformação congênita, né? Deformidades ósseas, retardo mental, retardo psicomotor, doenças congênitas de forma geral. No adulto, você tem um envelhecimento precoce, você denota isso, você tem cabelos brancos, certo? Excessivos, ou com idade, né? Muito prematura. Você tem infertilidade, você tem deficiência de dentes fracos, debilidades ósseas, né? Você tem um pulso muito flutuante, uma língua vermelha, às vezes com falha na saburra, e descascada. A língua, gente, da deficiência de essência, ela é muito descascada, ela é como se fosse aquela língua geográfica, né? E principalmente nas regiões do rim, ou na origem. Os sintomas chaves: a gente vai ter um desenvolvimento ósseo debilitado de criança, joelhos debilitados, queda de cabelo, atividade sexual afetada, certo? E o princípio é nutrir essa essência. Ô, Teles, mas vem cá, eu consigo fazer um bom tratamento? Eu consigo? Claro, gente,
A gente pode auxiliar muito isso. Vocês veem hoje quantas crianças que são detectadas hoje com autismo, com a síndrome de Down. Esses pacientes, eles vão ficar adultos, né? Eles vão a gente pode proporcionar uma boa qualidade de vida. Se você conhecer, né, as substâncias vitais, a essência, você pode beneficiar muito. E até um autotratamento, porque isso que a gente está falando, a gente tem que colocar na gente mesmo. Certo? A gente tem que, como pessoas, a gente tem que usar isso a nosso favor. E aí está também os pontos, né, da essência que a gente deve trabalhar, certo? Aliados a uma vida saudável, uma vida mais equilibrada, tá? Então, gente, esse aqui, o Scuta, ou Tussizum, né? Esse aqui, gente, é um fito fantástico. Ó, tá aqui onde ele é tirado, certo? Ele tem natureza neutra, ação energética, ele fortalece Yang, tonifica Yin, adstringente. O que é adstringente? Ele segura a essência, gente. E a urina, né, não deixa você ter perca de urina desnecessária, beneficia a medula óssea, tonifica o rins e o fígado. É excelente, tá? As indicações, ó, muito interessante, tá? É um medicamento que a única contraindicação, indivíduos com prisão de ventres, ou indivíduo com excesso de libido, ou a nível de libido, né? Ou no nível de libido saudável, que quer dizer o seguinte, uma dica aí, ele é um tônico sexual muito intenso. Então, se o indivíduo tem um yang muito forte, ou já tem uma libido muito forte, a gente tem que ter um certo cuidado com ele, é mais nesse sentido, tá certo? Mas ele é muito específico para problemas realmente na essência. Quando você tem problema na essência, você tem um problema geral, né? O cordíceps, que a gente já viu, também pode ser usado, né, como uma segunda hipótese. Na dietoterapia, a gente tem aí os cereais de trigo, né, que é a deficiência do Ti, do rim, que a gente viu também, essa dieta pode ser utilizada também, tá, para a essência, porque o Ti é Yang, então a gente viu né, a gente já viu essa dieta, tá? E aqui eu quero finalizar, pessoal, com essa frasezinha aqui, ó, muito interessante, ó. As desarmonias das substâncias vitais fazem parte, presta bem atenção, ó, da etiologia de vários padrões sindrômicos dos sistemas yin e dos sistemas yang. Então, você estuda dezenas de dos padrões sindrômicos, tá certo? Mas se você estudar, como a gente está vendo aqui, as substâncias vitais, você com certeza tem um diagnóstico muito preciso e muito eficaz. Certo? Então, eu espero ter dado para vocês aqui vamos dizer assim, um roteiro, né, que a gente viu todas as substâncias vitais e o seu tratamento, inclusive o Shen. E esse material, gente, vocês podem usar na clínica diariamente, tá certo? Porque são muito úteis para a gente montar um diagnóstico. Eu vejo muitas pessoas, assim, com muita dificuldade, às vezes, né, principalmente quando a gente está iniciando, em montar um diagnóstico. E sai, muitas vezes, atirando para todos os lados, atirando nisso, atirando naquilo, mas, na verdade, pessoal, a gente, seguindo essa conotação das substâncias vitais, isso vai te dar um subsídio imenso tá certo? Para que você possa fazer um bom diagnóstico e aí a linha de tratamento tem sugestões e a gente pode beneficiar o nosso paciente de uma forma muito, né? Muito, muito, muito intensa e muito eficaz. Eu espero não ter confundido a cabeça de vocês, não foi a intenção. Foi essas informações, né? Elas foram bem, assim, a tentativa de bem elaborar, porque é uma grande dificuldade. A gente começa a levantar padrão, esse padrão aqui, vai em cima das substâncias vitais, para você ver como você fecha um diagnóstico muito mais rápido, tá?
Teles, esqueci tudo. Foca na estagnação do Tidugan, porque no dia que você encontrar alguém que não tem estagnação do Tidugan, ligue para a NASA, porque é um ET. Né? Muito obrigado, assim, um abraço no coração de todo mundo, e a gente está sempre aberto para a gente trocar, né, trocar esses conhecimentos, e ajudar muito essa nossa sociedade. A medicina chinesa pode ajudar muito a muitas pessoas, e eu tenho certeza, já tenho colegas, e já tenho, né, pessoas que estão trabalhando, e que com certeza todos vocês, pelo menos os que eu estou vendo aqui, com certeza são pessoas de sucesso, e são pessoas que têm colaborado muito com a sociedade humana, né? Nossa vida, a gente tem que ter um propósito, né? Independente de qualquer coisa, todo mundo precisa ganhar bem, precisa ter dinheiro, beleza, mas a gente tem que ter um propósito de contribuição, né? Se a gente tiver, aí nós estamos bem, com o Shen com o Shen na consciência do Shen maior, né? Que é o Ser Supremo lá. Tá bom? Tchau. Abraço.